Bom dia a todas, todos, todes. Vamos para as senhas diárias para este dia de hoje, dia 9 de julho de 2022, um sábado. E o primeiro versículo diz assim, é do livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 21. Não padeceram sede quando Deus os levava pelos desertos. Fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. E o segundo versículo é do Evangelho conforme João, capítulo 7, versículo 37. Jesus Cristo diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, o primeiro versículo foi: não padeceram sede quando Deus os levava pelos desertos, fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. E o segundo versículo, Jesus Cristo diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E a oração para o dia foi escrita por Hans-Jürgen Netz e tem a ver com os versículos. Lá onde o ser humano dá confiança, não pensa só em si mesmo. Cai uma gota da chuva que transforma desertos em jardins. Quando o ser humano dá confiança ou ora a Deus, não pensa só em si mesmo. Cai uma gota da água que transforma os desertos em jardins, não só para si. Isso a gente vai poder relacionar com o primeiro texto que eu vou ler agora, o primeiro texto das senhas diárias indicadas para hoje, que é da carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 até 6. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 até 6. E vai ser interessante para a gente esclarecer um assunto que é muito tratado meio superficialmente. Tá? As pessoas acham que está resolvido. Será mesmo? Vamos lá. Romanos 8, 1 a 6. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado? Lei do pecado e da morte. O que é isso? A lei do Espírito em Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne. A lei estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aquele pecado da lei enferma. Lei que condena à morte. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembre, ele falou antes, o Espírito da vida te livrou, não há mais condenação. O Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte, lei que estava enferma pela carne. A lei estava contaminada. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam, pensam nas coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito, a inclinação daqueles que estão no Espírito,
esses para a vida e para a paz. Então, eu sei que tem muita gente que precisa, assim, leis morais, assim, para se guiar. Eu também preciso. Eu tenho coisas que eu digo, não, isso eu não posso fazer. Isso não só é ilegal perante a lei, mas também é ilegal porque eu acho ilegal. Porque eu acho isso ruim. Não só ruim, mas isso é detestável. Isso eu não posso fazer, nem que me passe pela cabeça. Isso se chama ética, né? E às vezes a gente funciona assim. Mas não é só assim. Eu já não falei mais só em moral e em lei. Eu falei em ética. Em a coisa certa. A coisa consciente. Consciente de que eu não posso fazer porque isso não é legal com a outra pessoa, com as outras pessoas. Porque eu não quero fazer mal para elas. E o que então seria essa lei enferma pela carne? Sabe o que é mais carnal do que sexo, festa? O que é mais carnal que isso? É o egoísmo. Pode haver egoísmo nas coisas, na ética sexual. Uma pessoa que não tem ética sexual, que explora outras pessoas sexualmente. Pode haver pecado, erro para a morte em fazer festa? Pode. Pode haver pecado em se achar um cristão melhor que os outros e orar só para si mesmo? Sim. E talvez muito mais, porque torna a vida inteira egoísta. O cristão snob, aquele, eu sou um cara moral. Não sou que nem esses aí que andam transando e fazendo festa. Eu sou um cara moral. E daí faz tudo na sua vida sem pensar em ninguém, sem defender o direito dos mais fracos. Quando ora só para si mesmo. Que Deus me dê muito dinheiro, uma mulher bonita ou um homem bonito. O que realmente é carnal nesse caso? Aquele fariseu, aquele religioso que diz assim, eu faço tudo na religião direitinho. Não sou que nem esses aí. E Jesus anda com esses outros que não são os gostosão da religião. Né? Vejam os evangelhos. Então, o que é espiritual? E o que é carnal? Vou dizer uma coisa. Carnal é o egoísmo. Mesmo se for falando em Deus e moral. Porque o que é espiritual mesmo é o amor. Às vezes tem não cristão e não religioso muito mais espiritual do que muita gente que se acha o bonitão da religião, a bonitona da religião, e usa o nome de Deus de maneira egoísta. E eu diria falsa. Isto é carnal. Um bom dia.